Quando as pessoas pensam em ansiedade, muitas imaginam imediatamente crise, desespero, falta de ar, agitação, medo, angústia. Mas existe um outro tipo de ansiedade muito mais silenciosa e talvez exatamente por isso muito mais difícil de perceber. Sabe por quê? Porque a pessoa continua funcionando. Ela trabalha, ela conversa, ela resolve problemas, ela cumpre compromissos. Por fora parece tudo normal, mas por dentro a mente nunca descansa. E talvez você conheça essa sensação. A cabeça continua acelerada, o corpo vive em tensão e o pensamento não desacelera. Existe sempre uma preocupação acontecendo ao fundo, sempre preocupada. Como se um ruído constante existisse dentro da mente. E aos poucos, a pessoa começa a achar que isso é simplesmente o jeito dela. Ah, eu sou assim. Mas nem sempre é. Às vezes é ansiedade silenciosa. E talvez uma das mais perigosas sobre esse tipo de ansiedade. Talvez seja justamente o fato desse perigo é porque quase ninguém percebe. Os outros não percebem. Às vezes nem a própria pessoa percebe. Sabe por quê? Porque ela aprende a funcionar assim. Ela aprende a continuar produzindo, continuar sorrindo, continuar resolvendo tudo, mesmo emocionalmente cansada. E isso vai criando um desgaste interno muito grande, porque viver em estado de constante alerta consome energia emocional. Mesmo quando aparentemente nada de grave está acontecendo. Inclusive, uma coisa que eu percebo com frequência é que muitas pessoas hoje não conseguem simplesmente relaxar. Isso mesmo, relaxar. Muitas pessoas, quando param, a mente acelera. Quando tentam descansar, os pensamentos aparecem. Quando tudo fica em silêncio, o excesso de preocupação ocupa o espaço. E talvez isso aconteça porque a mente ficou acostumada a viver em vigilância constante. Incrível. Como se precisasse estar sempre preparada para o próximo problema. Às vezes um problema que não aconteceu, que nem aconteceu. Só que o corpo humano não foi feito para viver e permanecer nesse estado o tempo inteiro. E aos poucos, a ansiedade silenciosa começa a aparecer, dar sinais em pequenas coisas. Por exemplo, cansaço constante, dificuldade para desligar, irritação, excesso de pensamentos, sensação de sobrecarga, medo antecipado e exaustão emocional, mesmo sem grandes crises aparentes. E foi observando esse sofrimento silencioso que nasceu o assistente Ansiedade e Equilíbrio, que está aqui na descrição desse vídeo. Não é para rotular pessoas, mas para ajudar a perceber quando a mente já está carregando mais peso emocional do que deveria. Porque, vou ser sincero, às vezes o sofrimento não faz barulho, ele apenas permanece ali, silencioso, constante, consumindo energia aos poucos. E talvez o primeiro passo não seja controlar tudo. Talvez seja simplesmente perceber que a sua mente já está cansada há muito tempo. Porque existe uma diferença importante entre estar ocupado e viver permanentemente em estado de tensão. E talvez hoje o problema não seja apenas tudo o que você precisa fazer. Talvez seja tudo o que a sua mente nunca consegue desligar completamente. Pense nisso.
E me conta uma coisa, depois me responde aqui nos comentários. Você sente que a sua mente realmente se relaxa em algum momento do dia? Escreve aqui nos comentários, vamos conversar.